Philip Banks entra numa sala e as pessoas se ajeitam na cadeira. Ele não ameaça ninguém. Não levanta a voz. Não precisa lembrar ninguém do que conquistou. Então por que algumas pessoas exigem respeito enquanto outras simplesmente o recebem? Essa diferença não está no quanto eles conquistaram, não está no cargo, no dinheiro ou no histórico. Está em algo muito mais difícil de construir e muito mais fácil de perceber do lado de fora, que é o quanto esse homem ainda precisa que você confirme quem ele é. Philip Banks carrega uma convicção sobre si mesmo que não depende de confirmação externa para existir. Quando alguém tenta diminuí-lo, ele não reage com raiva nem com ansiedade. Ele responde com a tranquilidade de quem sabe que a opinião do outro não altera nenhum fato real sobre quem ele é. Isso não é frieza, é enraizamento. É um homem que já resolveu internamente a questão que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver através dos outros. Rocky Balboa é o oposto disso na superfície, e exatamente igual nisso no fundo. Ele não é articulado, não é sofisticado, não impressiona ninguém numa primeira conversa. Mas existe uma cena no primeiro filme que define tudo que ele representa, que é quando ele diz a Adrian que não precisa vencer, que só precisa aguentar os 15 rounds inteiros, porque isso vai provar para ele mesmo que não é só conversa. Ele não está buscando a validação da multidão, não está buscando o reconhecimento do adversário, não está buscando o título. Ele está buscando uma confirmação interna que só ele pode dar para si mesmo. Isso é o oposto de implorar por respeito. É construir dentro o que a maioria tenta arrancar de fora. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a necessidade de aprovação não aparece sempre de forma óbvia. Ela raramente chega como alguém literalmente pedindo para ser respeitado. Ela aparece no homem que faz piada e fica esperando a risada para saber se foi bem. No homem que conta uma conquista e monitora a reação de quem ouve para calibrar como se sentir sobre ela. No homem que muda de posição numa discussão não porque foi convencido por um argumento melhor, mas porque percebeu que a maioria estava do outro lado. Esses são os sinais silenciosos de uma psicologia que ainda não se sustenta por conta própria. Se Banks e Rocky mostram o poder do enraizamento, Michael Corleone é o aviso do que acontece quando um homem tenta substituir esse valor interno por poder externo. Ele não busca aprovação, mas busca acumulação como compensação para algo que nunca foi resolvido dentro. A diferença entre ele e Philip Banks é que Banks não precisa provar nada para ninguém, incluindo para si mesmo. Corleone passa a vida inteira construindo um império que deveria confirmar quem ele é, e no fim do Poderoso Chefão 2 está sentado sozinho numa mesa enorme, com tudo que planejou ter, olhando para o vazio de quem percebeu tarde demais que construiu para fora o que precisava ter construído por dentro. Poder sem enraizamento interno não é autoridade, é compensação. Se você gosta desse tipo de análise, considere se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento aqui. Batman é talvez o exemplo mais complexo dessa discussão, e existe uma cena específica que resume a contradição dele melhor do que qualquer análise. Em O Cavaleiro das Trevas, Gordon apaga o holofote do morcego no telhado e Batman some sem buscar reconhecimento, sem esperar o agradecimento, sem precisar que alguém saiba que foi ele. Mas ao mesmo tempo, Bruce Wayne só consegue existir plenamente quando está dentro do manto, porque a missão que criou é o que âncora a identidade que ele não consegue sustentar sem ela. Ele não implora por respeito, mas ainda não encontrou uma forma de ser quem é sem a função que desempenha. Isso o torna humano de um jeito que personagens completamente resolvidos não conseguem ser, e também revela algo importante. Autoridade genuína não é a ausência de conflito interno, é a capacidade de agir com clareza apesar dele. O próximo ponto muda tudo, porque o que separa esses personagens da maioria não é o que eles fizeram, é o que eles pararam de precisar. Um homem que parou de precisar que outros confirmem seu valor não é um homem frio ou desconectado. É um homem que transferiu o centro de gravidade da própria identidade para dentro, e isso muda tudo na forma como ele se move no mundo. Ele fala menos e é ouvido mais. Ele cede menos e é respeitado mais. Ele não tenta convencer ninguém de nada sobre si mesmo, porque sabe que convicção genuína não precisa de campanha. As pessoas percebem a diferença entre um homem que está se apresentando e um homem que simplesmente está presente, e respondem de formas completamente diferentes aos dois. A psicologia chama isso de locus de controle interno, que é quando a pessoa avalia suas ações e seu valor a partir de critérios próprios, e não a partir da reação do ambiente. Homens com locus externo vivem num estado constante de monitoramento, checando se foram bem recebidos, se foram levados a sério, se causaram a impressão certa. Homens com locus interno agem, avaliam internamente, ajustam se necessário,
e seguem em frente sem aguardar o veredito de ninguém. Philip Banks não implora por respeito porque já decidiu quem é. Rock não implora porque já sabe o que precisa provar e para quem precisa provar. Batman não implora porque a missão dele não depende de aprovação para ser real. E Michael Corleone é o aviso do que acontece quando um homem inteligente e capaz substitui enraizamento por acumulação, e confunde o quanto possui com o quanto vale. O respeito que ninguém pediu e todo mundo sente é o único que dura. O que foi conquistado por insistência, por performance ou por pressão some quando a pressão cessa. E o homem que entende isso para de gastar energia tentando arrancar de fora o que só pode ser construído de dentro.